2018. Para falar sobre isso, nós convidamos, claro, o presidente da comissão, o vereador Eduardo Romero, ele que é da rede, que também é relator da LOA 2018. Um momento bastante importante, tanto para a comunidade, também para o executivo. O que se apresenta para 2018 economicamente, hein, vereador? Bom dia, um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Será que nós teremos um 2018 melhor? Bom dia, Marquinhos. Primeiro, agradecer a oportunidade e que bom poder estar aqui contigo, com a Carmen, com o Sérgio Cruz, com o Madureira e com toda a equipe técnica que faz esse trabalho fantástico de levar as informações e discutir a política não só local, mas nacional para quem nos ouve, né? Bom, 2018 não será um ano tão confortável, não. Será um ano ainda que a economia começa a ter algumas reações, né? A gente tem aí uma expectativa de crescimento do PIB brasileiro, que a economia começa a ter uma reação um pouco mais positiva, mas ainda um ano que precisa de medidas mais comedidas, né? O orçamento de Campo Grande para esse ano está previsto um pouco mais de 3 bilhões e 700 milhões, um orçamento conservador se comparado ao de 2016, que era na casa de 3 bilhões e meio, 3 bilhões e 590, né? E que tem muitas demandas. A gente tem um comprometimento alto ainda do nosso orçamento público com a questão de pagamento de pessoal, né? E a gente não tem uma perspectiva de dizer que não está garantido para 2018, por exemplo, os reajustes salariais. Essa foi uma das discussões bastante pontuais na nossa audiência pública, ou seja, a gente está dentro de uma necessidade onde as despesas do município estão maiores do que as arrecadações. Embora, é importante destacar, Marquinhos, que o campograndense tem se demonstrado em todos os anos um fiel pagador dos seus compromissos. Nós somos uma das poucas cidades que temos a maior adimplência de pagamento de IPTU e de impostos municipais. Nós arrecadamos bem e a nossa arrecadação própria tem crescido, porém, ela ainda não é suficiente para pagar as despesas. Nós dependemos muito de recursos externos, de repasse do governo estadual, do governo federal, e enquanto a gente tiver nessa dependência, fica difícil a gente assumir a nossa autonomia. Então vai ser um ano bastante necessário de planejamento e de efetivação desse recurso. E claro, quando se fala em planejamento, não é? A Câmara Municipal, os vereadores também atentos, e foi o que você disse, vereador Eduardo Romero, precisa ainda de dinheiro estadual, dinheiro federal, e que também está muito difícil principalmente no governo federal, buscar esses recursos. Buscar até vai, agora o difícil é eles liberarem, chegar. Né? E cada vez mais os repasses, não é só para Campo Grande, né? Para todos os municípios, os repasses, em especial os federais, eles têm sido diminuídos, né? Agora, o que deixa bastante preocupado também é que, assim, diminui o repasse, mas aumenta as responsabilidades. E a gente sempre diz na política, e o Sérgio Cruz levanta essa bandeira também da importância da municipalidade, porque são nas cidades que a vida acontece, é nas cidades que as pessoas se relacionam e dependem do serviço público, mas a grande fatia da economia, ela é comida pela subjetividade do Estado e do governo federal. O Estado é algo que a gente não vê e não percebe, o governo federal é algo também abstrato, e é na cidade que o cidadão se relaciona com os problemas ou com as soluções da política. Tem aumentado as demandas para os municípios, mas não tem aumentado os repasses para os municípios. O vereador, uma das maiores demandas do município de Campo Grande, não só de Campo Grande, mas de todas as cidades do Brasil, é o problema da saúde, né? Esse orçamento, essa lei contempla como a saúde continua sendo prioridade? Ela tem um investimento maior. Nós estamos hoje dentro da previsão, pela lei nós teríamos um percentual de 15% de obrigação de investimento para a saúde, seriam os repasses e fundos constitucionais. Nós estamos com 33% do orçamento comprometido para a área da saúde. Do ponto de vista de comprometimento financeiro, Sérgio, tem o comprometimento. Agora, ainda não é suficiente para resolver o problema. A gente enfrenta aí postos que precisam passar por reformas, né, a questão dos próprios medicamentos que precisam ser reabastecidos, e a demanda é crescente. Tem um comprometimento do ponto de vista percentual, mas não tem muito dinheiro novo para a saúde. A gente tem historicamente um percentual de bons investimentos, mas ainda não conseguimos encontrar efetividade. O que eu vejo na questão da saúde é que falta fechar a equação, né? Não tem faltado, do ponto de vista financeiro, o dinheiro que é previsto tem entrado para a saúde. O problema é que me parece que ele não tem sido efetivado como solução lá na ponta, porque tem previsão para compra de remédio, tem previsão para ampliação de postos, para renovação de algumas salas, mas a gente sempre percebe que a saúde parece que não consegue encontrar a conta para funcionar, né? A população sempre tem alguma dúvida com relação ao orçamento da saúde, principalmente, porque a saúde é uma atividade
praticamente financiada pelo governo federal. Como é que é feito esses recursos? Né? Como é que é incluído no orçamento? Campo Grande está gastando 30% do orçamento em saúde. Desses 30%, quanto é que é receita própria, né? Própria. Essa é uma boa pergunta, Sérgio. Na verdade, assim, a saúde ela tem a sua gestão descentralizada, né? Então, boa parte dos recursos vem, sim, do governo federal, mas o governo federal não dá nem metade desse valor que é investido. Por quê? Você tem os programas específicos que são mantidos pelo governo federal, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, é uma rubrica dentro do governo federal. Mas as outras demandas, elas são feitas com recurso próprio. E hoje, a gente tem o maior comprometimento do recurso próprio dentro da área da saúde. Não estou dizendo aqui que esse comprometimento seja suficiente para resolver o problema, mas todas as vezes que você se reúne com a equipe econômica do município, com a equipe técnica, o principal olhar que eles vão apontar é o seguinte: olha, hoje quem é que mais consome o orçamento municipal? Saúde e educação. Esse é o olhar frio dos números. O problema é que esse olhar frio, ele não pode ser transmitido diretamente para a política pública, porque se você não tiver uma política eficiente nestas duas áreas, não tem orçamento que segura, né? Agora, tem uma falsa impressão de que os recursos venham todos do governo federal para a saúde, mas não é. Hoje o governo federal, em percentuais, ele não bancaria, desses 33%, não bancaria 15%. O restante é recurso próprio. Bem, vereador, a prefeitura ela pretendia fazer um investimento de 2017 que não conseguiu realizar. O ano que vem, ele pode continuar da mesma maneira, ou seja, pretende-se colocar um recurso e não conseguir, porque nós temos aí alguns problemas e hoje a população reclama, além da saúde, reclama muito da situação dos buracos. Claro que nós sabemos que a chuva, mas tem esse problema que Campo Grande precisa resolver. Nós teremos aí uma melhoria, né? E o Sérgio falou na saúde, nós teremos também na questão de obras? Olha, na parte de investimento, o orçamento está bastante tímido, né? Mas porém realista. Nós tivemos de 2016 para 2017 uma previsão de que seria investido 600 milhões em ações na capital. Essa era a previsão orçamentária. Certo. Até agora foi efetivado 60 milhões, ou seja, 10% do que foi previsto, né? Como o orçamento é uma peça de estimativa, você imagina que vai arrecadar e prover uma ideia de gastos com aquilo que você vai arrecadar. Só que ela é chamada de peça ficcional porque é uma projeção. Você pode arrecadar aquilo como pode não arrecadar. Você pode executar aquela previsão como pode ser que de repente falte os recursos necessários. Para este orçamento de 2018, a previsão é que se tem essa mesma média de 600 milhões para investimentos. Segundo a equipe econômica da prefeitura, é importante dizer que quem elabora essa peça, destacando o que é prioridade, como é que vai ser a aplicação desses recursos, é o executivo. A Câmara faz análise com isso e tenta, junto com a sociedade, discutindo, melhorar o orçamento, mas ela é uma peça do executivo. A equipe econômica apresenta essa faixa de 600 milhões de investimento, tentando manter, e tem dito o seguinte, que esse é o passo que é possível ser dado, que de fato vão conseguir executar isso. A gente torce, porque de fato os últimos anos aí Campo Grande pecou e deixou aí muitos problemas por conta de não ter investimento nessas áreas. E na área de educação, vereador, como é que... o senhor acabou de falar que a saúde e a educação são aqueles que mais consomem, né? O percentual aí do orçamento. 33% para a saúde, ou seja, 1/3, né? Vai previsto aí para a saúde. E para a educação? Na faixa de 40%, um pouquinho mais. A educação tem coisas bacanas para acontecer, porque tem coisas que precisam ser concluídas, né? Nós estamos discutindo a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, mas ao mesmo tempo nós estamos discutindo o PPA, que é o Planejamento Plurianual. Toda vez que você discute o PPA, você faz um horizonte de 4 anos. Então, o que é que a administração pensa e planeja para os próximos 4 anos. E aí você faz a previsão no PPA e joga para a LOA a execução. A LOA é anual, o PPA de 4 em 4 anos. Na previsão para os próximos 4 anos, imagina-se que a gente consiga fazer, não está detalhado por ano ainda, mas nós temos previsto lá pelo plano do governo 26 CEINFs e 3 escolas. Em 4 anos. Exato, em 4 anos, né? E aí isso vai sendo dividido conforme a execução orçamentária permite. Mas o que é bacana em cima disso? É que esses estudos técnicos, eles estão mostrando que muitas vezes você não precisa construir uma nova escola, você precisa readequar a escola já existente num bairro, ampliando talvez uma sala, ampliando o atendimento que é ofertado ali. Agora, o grande processo que a gente tem, Carmen, é que a educação e a saúde, elas são as duas áreas que mais têm demandas sociais. Portanto, a gente precisa também mudar a forma de olhar para esse orçamento e a forma que o serviço é prestado. Por exemplo, nós não podemos ter na saúde falha no atendimento primário.
que é aquela primeira questão que você tem quando você vai ao posto de saúde, né? Muitas vezes, se esse atendimento for eficiente e for certo, você elimina uma série de outros problemas, como também as prevenções, as orientações adequadas, né? E é o mesmo caso da saúde. Se você coloca para dentro da rede, desde pequena a criança, e acompanha todo o processo, você consegue planejar sem ter depois... Educação, né? Exato, da educação, perdão. Sem ter que depois que fazer os tapas judiciais. O que a gente chama de tapas judiciais? É quando você tem uma decisão judicial ou para a saúde ou para a educação, que aquilo que poderia ser resolvido com R$1.000 de investimento passa a ser resolvido com 100 mil. O juiz determina, olha, vai ter que comprar o remédio para determinada pessoa. E aí você tem que comprar por decisão judicial, até mesmo não fazendo licitação. Então, se você tivesse se preparado, o remédio custaria 1.000, por uma decisão judicial, por não ter uma licitação, por não ter um planejamento, vai te custar 10, 15, 20, 100. E a mesma coisa a questão das questões de vagas de escola, né? Escola e creche. O secretário, o vereador, com relação à Previdência Municipal, o prefeito está sugerindo, propondo um reajuste aí de mais 3%, a 11% para 14%. Esse reajuste já está previsto na LOA, no orçamento? Não está previsto ainda no orçamento e de fato ainda não chegou nem o projeto na Câmara, né? Houve aí uma discussão do ponto de vista de já ter sido anunciado, o prefeito já se posicionou com relação a esse índice, defendendo de que ele e a equipe entende que precisa aumentar para poder resolver o problema do rombo da Previdência Municipal, e até por conta de que nas contas dele, se isso não for feito, nos próximos 5 anos inviabilizará o sistema previdenciário municipal. Mas de concreto, Sérgio, ainda não chegou nem o projeto para a Câmara pedindo essa mudança, e na previsão da LOA não contempla essa mudança de 3% a mais na arrecadação. O que tem gerado é um susto no servidor municipal. Por onde a gente tem passado, o servidor municipal tem se colocado com um pensamento muito claro. Olha, nós não tivemos reajuste salarial de nem 1% esse ano, e aí vão tirar 3% a mais dentro da questão da Previdência. É uma discussão que tem que ser feita com muita seriedade, com muita profundidade. Inclusive, amanhã, às 9 da manhã, a Câmara vai estar realizando uma audiência pública só para tratar sobre essa questão do NPCG e desse índice de 11% para 14%. Nós estamos aqui conversando com o vereador Eduardo Romero. Vereador, os vereadores eles têm até que dia para apresentar emendas, não é? E como é que é o resultado dessas emendas? É a discussão com a população? Como é feito e de que maneira isso é incorporado ao orçamento? Ótimo. Bom, as emendas elas são aquelas correções ou adequações que o vereador pode propor ao orçamento, depois ela é votada em plenário, né? Então, por exemplo, às vezes o município prevê a construção de uma escola em bairro X, e aí chega as demandas para a Câmara e o que mais se pede é que tenha uma escola no bairro Y. Então a Câmara pode fazer essa proposição desde que ela tenha as questões técnicas e jurídicas adequadas, né? E de que tenha previsão financeira no orçamento. Você não pode propor algo que não tenha condições de ser realizado porque não tem viabilidade ou previsão inicial. Os vereadores inicialmente têm até sexta-feira agora, dia 27, para apresentar as suas emendas, né? Há uma possibilidade de que se prorrogue por mais uma semana esse prazo, né? E aí depois que eles são recepcionadas, que as emendas são recepcionadas, elas são avaliadas do ponto de vista técnico e jurídico. Se não tiver nenhum comprometimento, por exemplo, se não é uma coisa, eu propus no orçamento fazer um aeroporto para disco voador. Bom, não tem previsão, não tem necessidade, não tem como estar ali. Tecnicamente, ela é prejudicada e aí você a exclui. Certo. Se ela for tecnicamente aprovada, ela entra no relatório e vai para a votação do plenário. Isso é uma construção que se dá entre o Legislativo e o Executivo para que o orçamento não fique uma coxa de retalhos, né? Porque a gente tem que lembrar, o orçamento é uma previsão de planejamento do Executivo, dentro do que ele imagina que pode executar e tem interesse de executar. O Legislativo pode contribuir alterando? Pode contribuir alterando, mas essas contribuições elas têm que ser dialogadas e têm que ser possíveis para não ficar uma falsa expectativa na população, né? Ou seja, olha, nós apresentamos tantas emendas para fazer tais coisas, mas não foram incorporadas. Então a gente precisa fazer esse critério. E aí, sendo aprovado ou não, ela vai para a sanção do Executivo, né? O prazo para votação do orçamento é até dia 22 de dezembro. Tá? Então a gente está na fase agora de receber as emendas. A população também pode contribuir, pode sugerir de que forma. Teve uma audiência pública, né, na terça-feira agora passada. Os canais da Câmara e de todos os gabinetes, todos os vereadores são receptores dessas sugestões, dessas emendas. Você pode procurar qualquer vereador e dizer, olha, eu acho que deveria fazer isso, ou deveria discutir tal situação, levar a sua demanda. Esses vereadores avaliam, propõem as emendas e depois elas são votadas. Então a gente tem esse período agora dessa construção coletiva. Desculpa, Sérgio, tem ideia do número de emendas que serão? Não, até o momento ainda
não tem um número específico porque ainda está no prazo aberto, né? Então a gente não fechou ainda. Na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, existem as tais emendas impositivas, né? Que são recursos que os deputados indicam para atender as suas bases. Aqui no Estado existe a emenda que não é impositiva, mas já é um compromisso que o governo tem de designar, de liberar recursos na área de saúde e assistência social. Como é que é esse esquema na Câmara Municipal? O vereador também pode fazer emendas? Pode. Desde 2013, no orçamento, tem uma previsão para o Fundo Municipal de Assistência Social, especificamente só para a área de assistência social e saúde, né? Nessa previsão orçamentária, o Executivo retirou, mas a Câmara já está conversando da importância, inclusive a última audiência pública, todo o movimento de assistência social esteve lá dizendo da importância dessas emendas, porque o que é interessante nessas emendas, especificamente no caso de Campo Grande, é que você não é um dinheiro novo, é um dinheiro do Fundo de Assistência Social que você direciona para as entidades que estão fazendo o trabalho de assistência social. Elas têm que cumprir toda a regra de documentação, de exigência que são exigidas, né? E aí você direciona para elas manterem os seus trabalhos. Então, por exemplo, Asilo São João Bosco seria, por exemplo, uma instituição que tem sido beneficiada sempre com essas emendas, né? São emendas de pequenos valores, mas elas existem para a saúde e para a assistência social. A emenda relacionada ao orçamento impositivo, Sérgio, nós tentamos colocar na LDO, né, no começo do ano. Inclusive, eu apresentei essa proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento. Ela entrou no relatório, mas ela foi vetada pelo Executivo, né? Vetada com o argumento do seguinte, de que ainda não tínhamos, do ponto de vista técnico, condições de executar como imposição para o orçamento de 2018, porque estava tomando o pé da coisa, organizando e tal. Mas eu acho que a emenda impositiva, ela não se direciona só a essa emenda parlamentar, mas ela tem uma vantagem muito grande para a sociedade. Ela garante que, estando ali previsto, o executor tem que fazê-la. Porque o que acontece com o orçamento hoje, é que ele é muito criticado em todos os pontos, é que o orçamento público, ele é realmente uma peça ficcional. Ele é expectativas de arrecadação, expectativas de execução, expectativas de prioridades. Mas não há, do ponto de vista jurídico, uma obrigação efetiva de dizer, estar aqui tem que ser cumprido. Com a emenda impositiva, com o orçamento impositivo, você muda isso, pelo menos em alguns percentuais, né? Como é hoje, por exemplo, hoje nenhum governo pode fugir do investimento mínimo de saúde e de educação, porque a lei determina. Então, acho que é um avanço bacana quando você tem emenda impositiva. Mas em Campo Grande não tem ainda. A gente tem essa articulação para assistência social e saúde só. Vereador Eduardo Romero, eu recebo aqui um WhatsApp. Nobre vereador, no orçamento tem previsão de chamada de aprovados no concurso da educação? Pois a Prefeitura Municipal chama de todas as outras áreas e nada da educação. E tem decisão judicial obrigando a Prefeitura a chamar os aprovados. E como fica? Além de que chamar os aprovados da educação ajuda a tapar o rombo da Previdência, já que a contribuição do contrato vai para o INSS e a contribuição do efetivo vai para o IMPCG. Verdade, ótima sugestão. Sem dúvidas, quando você faz a efetivação do funcionário público por concurso, você contribui para o sistema de previdência, e quando é via contrato, você realmente não faz esse recolhimento, vai para o caixa da União, né? Bom, no orçamento você não tem especificamente uma rubrica dizendo vou chamar tantos, mas você tem a previsão de despesas com o pessoal. Me preocupa a previsão de despesa com o pessoal. Tá? Nós estamos hoje, o comprometimento de folha de pessoal hoje da Prefeitura está na casa de 1 bilhão e 700 milhões. Dentro dessa previsão orçamentária. Ou seja, nós estamos falando aí, em todos os gastos de pessoal de todas as secretarias, nós estamos falando de um orçamento que é de 3,7, 1,8 está comprometido só com folha de pagamento. Né? E ainda não fazendo nenhuma previsão de aumento. Nós estamos mantendo o que tem hoje, que é a discussão que tem que ser feita, porque o funcionário merece ter o seu salário reajustado no mínimo com a inflação, né? Que é isso, é a discussão que a gente faz sempre na época do mês de maio. Então, não tem essa previsão explícita de chamar os concursados, mas tem as decisões judiciais determinando que isso seja feito, né? Então, decisão judicial tem que ser cumprida e o planejamento de chamamento é uma questão que a secretaria está fazendo que a prefeitura está fazendo com cada secretaria, pelo menos é o que a gente tem percebido nas falas dos secretários. Bem, claro que está aí para ser discutido na Câmara Municipal, mas antes,
do Executivo encaminhar para a Câmara, houve alguma discussão, reuniões entre secretários, ou mesmo o prefeito com os vereadores para, olha, isso aqui eu acho que é importante, é necessário para Campo Grande, nós podemos já encaminhar dessa maneira? Teve essa discussão antes? Teve as duas audiências públicas, né, a do PPA e a da LOA. Essas foram as reuniões que tiveram, que foram públicas e abertas, mas não houve ainda uma tratativa específica Executivo Legislativo. Do Executivo Legislativo com o texto final, por conta de que ainda a gente está esperando essas emendas, até para poder, olhando para essas emendas, ver o que é possível no orçamento. O que tem ficado claro é que assim, o Executivo tem assumido a responsabilidade. Tem dito o seguinte, olha, nós não estamos querendo vender ilusões. Nós estamos fazendo um orçamento que realmente é um orçamento apertado, conservador, mas um orçamento que pode ser executado e pode ser entregue conforme ele está planejado. Agora, qual é a maior preocupação hoje do vereador Eduardo Romero com relação... quais são as áreas ou a área mais preocupante que merece aí um valor maior para o atendimento da população já em 2018, que possa melhorar? A preocupação maior que a gente tem enquanto Comissão de Finanças, não só minha, mas de todos os nossos membros da comissão, é que a gente encontre alternativas para melhorar aí a nossa arrecadação e dar conta das nossas despesas, mas sem onerar o campograndense, sem ter que criar novas taxas ou novas percentuais de cobrança disso ou daquilo, ou seja, tirar do campograndense mais do que nós já estamos tirando enquanto serviço público não é justo, né? E a gente tem percebido, Marquinhos, que há alternativas para isso. Eficiência de gestão. Por exemplo, se você pegar os últimos números que a Prefeitura tem de cobranças de dívidas que estavam, entre aspas, perdidas, você vai perceber que ela conseguiu reaver muitos desses percentuais, mudando a forma de cobrar. O Refis, você anunciou agora há pouco, para aquele que tem dívida com a Prefeitura, aproveitar os descontos que estão sendo dados, né, de multas e de juros, fez com que muitas pessoas procurassem a Prefeitura para limpar o seu nome. Então, o Executivo ele tem que olhar para as alternativas sem ter que onerar a sociedade. Porque quando você tiver a equação equilibrada, tendo dinheiro suficiente para suas despesas, você com certeza entrega qualquer tipo de serviço público com mais eficiência. E esse é o nosso desejo. E, claro, e também percebi aí a preocupação com relação ao custeio. Não? É importante você dar um bom atendimento à população, para isso você precisa de funcionários, mas ao mesmo tempo praticamente está inviável se contratar mais pessoas para esse trabalho, já que aí tem o custo. Agora nós esperamos realmente que tenhamos um 2018 melhor, que nós consigamos aí ter uma saúde melhor, uma educação melhor, claro que também uma segurança, porque hoje a Prefeitura Municipal também tem a sua área de segurança, e nós temos certeza que isso também é o desejo, né, da Câmara Municipal de Campo Grande, dos vereadores e desse trabalho importante que é aí, não é, a Comissão de Finanças e Orçamento. E o importante também, a população ela participar, porque cobra-se muito, e eu acho que a população ela precisa cobrar, mas na hora também de decidir é muito importante, não? Os presidentes de bairro, se de repente o morador não pode, mas o presidente de bairro, olha, a situação do meu bairro precisa disso, e nós sabemos ainda que nós temos problema com relação, precisa de asfalto, ainda precisa aí, esgoto, e tudo isso passa pela Câmara Municipal por essas discussões. É verdade. E uma coisa que é importante é que um tempo atrás era difícil você acompanhar e sugerir qualquer situação no campo político. Hoje você não precisa nem sair de casa. Você pode usar a sua rede social, você pode usar o WhatsApp, você pode entrar no Facebook, A Câmara, por exemplo, todas as sessões da Câmara, todas as audiências são transmitidas ao vivo nas redes sociais, e você, se não pode assistir ao vivo, fica lá para você acompanhar depois, até para saber o que os vereadores estão discutindo e como estão votando, né? E você pode fazer esse contato direto, sugerindo, então, através desses meios. Então, o que falta é a gente retomar essa importante participação social nas decisões políticas, né? Quanto mais a sociedade cobra, participa e sugere, mais as decisões são acertadas. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Nós conversamos aí com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Eduardo Romero. Saindo um pouquinho, tem um ouvinte dizendo o seguinte: bom dia, pergunta para o vereador, Marquinhos, sobre a eleição de diretores. É o Márcio. Ô, Márcio, tudo bem? Bom,
Esse é um desejo antigo, né, da questão dos professores, do sindicato em especial, que tem feito tratativas. A Câmara chegou a aprovar projetos autorizativos, mas ele tem um cunho específico do Executivo. Neste momento está sendo tratado junto à Secretaria de Educação, à Secretaria de Gestão e à ACP, que é o Sindicato dos Professores, as regras para as eleições. Está previsto no planejamento plurianual e está previsto uma lei específica para que em 2018 a gente já comece aí com eleição para diretores nas escolas municipais, que é uma batalha do segmento e um dos aspectos da democracia brasileira. Muito obrigado, então, ao vereador Eduardo Romero pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Lembrando que hoje, quinta-feira, tem sessão na Câmara Municipal a partir das 9 horas da manhã. Correndo para lá. Com vários projetos aí para ser discutido. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a toda a equipe.